face oculta das nossas doenças. Esse tema é por demais interessante. E eu estou aqui com o Ivan Pinto. Tudo bem? Tudo ótimo, você? Maravilhosa. Melhor agora, porque com certeza eu terei mais uma aula agora contigo aqui. Eu e cada um dos nossos internautas que estão participando dessa partilha. Então, você é de onde? Eu sou natural de São Francisco de Paula. São Francisco de Paula, e fica onde? Próximo de Gramado, Serra Gaúcha. Oh my God, Gramado, maravilhoso. Então, você é psicólogo e é terapeuta holístico. Exatamente. Que terapias holísticas que você trabalha? Eu iniciei trabalhando uma abordagem mais bioenergética, relação mente-corpo, sou praticante de Tai Chi Chuan, ajuste de coluna também e tal. E depois fui me dedicando cada vez mais a essa questão de psicossomática, que é a ênfase principal do meu trabalho, que me levou, inclusive, à faculdade de psicologia. Ah, que ótimo. E como surgiu a ideia de escrever esse livro? Surgiu a partir do que... Esse é o número 1, né? No caso é a segunda edição. Aliás, é a segunda edição. Isso, ele foi editado primeiro em 2004, teve uma repercussão muito grande, esgotou e nós reeditamos ele. A ideia foi basicamente poder passar um pouco mais para as pessoas um entendimento do que acontece a nível de emoções e do quanto nós podemos adoecer quando não soubemos lidar com elas. Qual é a face oculta das doenças? O que está por trás? Qual é o pano de fundo? O pano de fundo das doenças com certeza está a potencialidade humana. Tanto o sofrimento que nós não soubemos encarar, não soubemos enfrentar, quanto também as potencialidades maravilhosas que nós temos. Então, dá um exemplo assim, uma doença, vamos dizer, como a depressão, por exemplo. Fala um pouquinho, qual é a face oculta, como é que você você trata disso no livro, porque eu tive acesso ao livro agora. A depressão, ela tem, eu costumo comparar a depressão com um CD riscado. CD riscado? Sabe quando tu vai ouvir um CD e uma determinada parte da música fica repetindo a mesma coisa? Meu bem, CD é coisa dos antigos, agora não tem mais CD, agora é... Pois é. Mas vamos usar o exemplo do CD Eu mesmo. acho que as metáforas simples ajudam. A maioria das pessoas tem mais acesso a CD do que as tecnologias novas. Então é importante nós entendermos que a depressão tem como face oculta um sofrimento muito grande que vai se repetindo e se introjeta sob o ponto de vista negativo de uma pessoa. Ou seja, tu não vai encontrar um depressivo que acha a vida bonita. E nem que anda ereto. Exato, o depressivo acha a vida muito triste. E ele vai introjetando isso dentro dele. Ou seja, vai para um ponto que tudo para ele é lido a partir desse mapa. Então é uma somatização. Começa um pequenininho, um pontinho, que é um pensamento, um sentimento que vai se repetindo e vai tomando forma, até tomar inclusive a forma de um ponto de interrogação, uma pessoa toda curvada, olhando para baixo. Isso, inclusive aspectos físicos, que nós sabemos hoje que a depressão suscetibiliza a câncer, por exemplo. Então, com certeza, se nós vamos falar da face oculta da depressão, nós vamos falar da face oculta do câncer também. Ou seja, são grandes tristezas que a pessoa não consegue encarar, não consegue enfrentar, não consegue pôr para fora, não consegue trabalhar. Tá, aqui no livro você tem alguma planilha onde dá uma explicação mais ou menos a doença e as possíveis causas, as possíveis faces ocultas dela? Nós temos no livro o que as pessoas mais gostam de ler, que é esse mapa que você acabou de abrir aí. Ou seja, uma relação dos aspectos emocionais com áreas corporais, assim como tem também uma relação de aspectos orgânicos relacionados mais a órgãos internos, por exemplo, coração, pulmão, rins. Quais são os aspectos emocionais que estão relacionados a esses órgãos e o adoecimento possível deles? Nossa, esse trabalho é riquíssimo, né? Porque fazer a leitura corporal, a leitura do que está acontecendo, por exemplo, quando uma pessoa chega para você, eu sofri um acidente. Então você já começa a abrir ali o universo daquela pessoa. O que significa o acidente? É dessa forma? Mais ou menos. Nós temos que ter um entendimento assim. Se a pessoa teve a fratura de uma perna eventual, pode ser um acidente. Agora, se ela começa a repetir aquela mesma perna com algum problema, já dá para nós termos uma ideia de que, na verdade, tem algum aspecto emocional ali. Ou seja, de vez em quando... Padrão repetitivo. Exato. Nós não podemos isoladamente, a partir de uma situação, definir algum aspecto de causa ou implicação de uma doença a partir desse aspecto. Mas nós temos que ver a soma desses aspectos. Adorei, Ivan. Adorei, porque dentro existe uma tendência a gente cristalizar as informações quando elas chegam, né? Então, aconteceu um acidente, é sempre isso. Né? A pessoa já vai fazendo aquela leitura cristalizada. E eu acho que cada pessoa é uma pessoa.
O ser humano... O mesmo padrão que, de repente, você pode ter reconhecido em mim, não é o mesmo padrão que você vai reconhecer na Elaine ou no próximo cliente. Exatamente. O ser humano é obrigatoriamente único. Então, ele é um fenômeno a ser estudado. Todo caso de doença que chegar até nós precisa ser estudado como um caso único. Então, tudo isso que se aprende aqui são indícios que nos levam a investigar algo, mas que não serão uma certeza antes de nós conseguirmos, de fato, detectar a situação que envolve esse caso. Maravilha. Fala um pouquinho mais de alguma outra faceta do livro, por exemplo, o estômago, né? Dentro do seu olhar. O estômago é uma área de somatização das situações que a gente não aceita. Não consegue digerir. Exatamente. Então é muito comum as pessoas terem, por exemplo, úlcera nervosa. Ou seja, são situações de hiperexcitação por ansiedade, medo. Então o estômago vai ter uma relação direta com medos inconscientes. Então aquilo que eu sofro e não consigo aceitar, não consigo resolver, não consigo digerir, vai estar presente no estômago na maioria dos casos. Assim como o pulmão vai ter tristeza, rins vai ter medo, fígado vai ter raiva e assim por diante. Pode ter mais de uma emoção ligada a um órgão, por exemplo, o estômago, você falou de medo, mas dentro da medicina chinesa, os rins é o órgão somatizador do medo. Na verdade não tem como nós separarmos uma coisa da outra, né? As pessoas vão ter o que nós chamamos de efeito bússola, ou seja, são orientadores. Então, algumas pessoas vão ser mais suscetíveis no estômago, outras vão ser mais suscetíveis nos rins, outras vão ser mais Seria suscetíveis o ponto no fraco pulmão. de cada um. Exatamente, o ponto fraco de cada um. Não tem como nós dizermos assim, bom, este órgão é desta emoção, este órgão é mais desta emoção. É mais ou menos assim. É como o lado esquerdo do corpo está mais relacionado à mãe e o direito está mais relacionado ao pai. Ou seja, nós não podemos dizer que é esquerdo mãe e é direito pai. A gente tem que ter esse cuidado. Tudo aquilo que for muito taxativo nos limita, nos engessa. E o ser humano não é assim, ele é uma potencialidade extremamente volátil, solta, que precisa ser estudado em si, como cada fenômeno, cada situação. Naquele momento que se apresenta. Exatamente. Porque pode ser diferente, pode ser que há 2 meses atrás se manifestou de uma forma e daqui a 2 meses se apresenta de uma forma diferente. Exato, nós temos um eixo central de conflito que norteia o sofrimento das pessoas. E isso nós precisamos entender. Via de regra, esse eixo central de conflito nos traz determinada suscetibilidade. Então, dependendo de como for isso, que geralmente tem uma relação com pai e mãe ou quem ocupou esse papel e algumas falhas relacionadas a isso, não obrigatoriamente falhas do pai e da mãe, pode ser uma falha do psiquismo em relação a esse pai e essa mãe, nós teremos um determinado órgão que vai responder mais a determinada coisa. De uma maneira generalizada, um novo homem, porque um novo homem está surgindo em cada um de nós, um novo ser, né? Com tantas demandas, tantas atividades, até as crianças, elas estão cheias de ansiedade, porque elas acordam de manhã, vai para o curso de inglês, depois vai para a natação, de acordo com a classe social, né? Então, 1000 coisas para fazer, então existe uma ansiedade generalizada, uma pressa. Como é que você está lidando com isso a nível de consultório? Nós temos um aspecto muito importante nisso. Hoje em dia as nossas crianças estão ligadas na tomada dos 220 o tempo inteiro. Ou seja, nós não temos mais espaço para atividade física, as crianças ficam na frente do computador o tempo inteiro, hiperestimuladas com aparelhos eletrônicos, então nada contra isso. A questão é o bom uso disso e o mau uso disso. Então é óbvio que isso suscetibiliza a doenças em geral. Inclusive as crianças têm agenda como os adultos, não? Então isso é um grande problema. A criança não precisava de agenda para brincar, ela só precisa brincar. Né? E no entanto hoje ela tem agenda. Gostei disso, agenda. Né? Exato, ela tem agenda, a criança vai para o tênis, natação, não sei onde. Então isso vai levando com certeza a um estresse muito grande. Inclusive é muito comum nós encontrarmos crianças já com depressão. É mesmo? Exatamente, é muito comum. Por conta dessa pressão. Dessa pressão, porque o estresse gera depressão em muitos casos. Então é uma distância afetiva de pai e mãe muito grande. Muitas vezes o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, praticamente nem vê as crianças ficam com cuidadores. Quando são bons cuidadores, elas vão projetar de alguma forma esse afetivo. Né? Exato, mas dependendo desses cuidadores, nós vamos ter outros problemas, como por exemplo dificuldade com autoridade, que a criança precisa ter uma autoridade introjetada, limites e tudo para que ela possa ter segurança para viver a vida. Maravilha. Você fala tão bem, que Obrigado. Bom. E você está lançando um outro livro que é Transcender Humano. Fala um pouquinho desse livro, A Psique à Luz da Terapia e da Espiritualidade.
Que legal, né? Hoje em dia já está se falando, incluindo a espiritualidade em tudo, né? Fala um pouquinho desse livro pra gente. Esse aí, na verdade, foi o meu sonho, assim, conseguir falar de espiritualidade dentro da psicologia. Uau! Deixar a alma fluir para que as pessoas pudessem ler. Foi basicamente isso. Então é a alma de um psicólogo, mas principalmente a alma de um poeta falando. Porque eu sou um poeta. Então, eu conseguir entrar na poesia dos conflitos das pessoas que me procuram. Conseguir ler a beleza de um conflito e conseguir transformar isso em palavras e oferecer para as pessoas terem acesso à profundeza da alma dela, mesmo na dor. Repete. Ah, não vou conseguir. Encontrar a poesia nos conflitos das pessoas que te procuram. Exatamente. Nossa. E a partir disso transcender, por isso transcender humano. Ou seja, como é que a pessoa pode transcender a dor que ela traz dentro dela, pelo pai que ela não teve, pelo cachorrinho que morreu, sei lá, como é que ela consegue ir além de si mesmo, encontrando a potencialidade mais profunda do ser humano que de alguma forma pertence a Deus. E qual é a resposta? Como é que você fez a pergunta, e como é a resposta? A resposta é se sentir. É tu conseguir descobrir que a potencialidade divina, não no sentido Deus, conceito, mas no sentido desse sentimento, desse simbolismo. Deus experiência. Isso, né? Deus subjetivo, eu até diria, que de alguma forma está dentro de nós. Nós concebemos a vida além da vida, não adianta, nós não podemos fugir disso. Você vai ouvir um ateu dizer, sou ateu graças a Deus, às vezes. Porque está presente dentro de nós uma transcendência. E é essa transcendência que esse livro tenta despertar nas pessoas. Esse livro é distribuição nacional? Não, por enquanto ele recém chegou, foi sexta-feira que eu consegui colocar a mão nele. Mas então, ele estará no Unindo Corações, com certeza. Ah, que beleza. Na nossa livraria. Você tem um site, Facebook? Sim, vocês podem entrar em contato com a gente através do www.centroidera.com.br, que é um Centro Idera, vamos pronunciar. I-D-H-E-R-A. O que significa isso? Idera é uma palavra bonita. Ah, é? É. Legal. É uma palavra que bonita. bom, a gente tem que justificar tudo, né? Por quê? Não tem porquê. Ele achou uma palavra bonita e colocou Centro Idera, Eunice. Exato. E desde 99 que ele existe como essa palavra bonita. E o que acontece nesse centro? Nós temos uma clínica e um centro de formação. Formação de quê? Formação de terapeutas. Holísticos. Terapeutas holísticos, mas lá frequentam estudantes de psicologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, donas de casa, pessoas que estão buscando... Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Legal. Na Andradas. Que estão buscando crescer e ajudar a crescer. Porque não faz sentido nenhum crescer só para si mesmo. Nem tem como, né? Porque como. A gente cresce através das relações mesmo, exatamente. né? Então é uma busca dessa transcendência, é uma busca de nós podermos ir além. E as pessoas que estão buscando esse além, com certeza vão encontrar lá algumas respostas e muito mais perguntas ainda, porque o mundo é movido pelas perguntas, pelos questionamentos humanos. Ivan, adorei falar com você. Sabe, você, quando começa a falar, nossa senhora, como toda, eu estou encantada, né, com as pessoas. A gente começa a falar, quando a conversa é a partir do coração, há um florescimento e é sempre um grande aprendizado. Estou muito feliz de conhecer você e espero que esse seja só o início da nossa parceria. Eu espero também. A Web TV Unindo Corações está aberta para você, para o seu trabalho, para divulgar o seu trabalho, enfim. Muito bom. Muito grata.